o Grego vinha do PT, do começo do PT, dos anos 80, né? E sendo inclusive do núcleo original do partido. Um núcleo, inclusive, que sofreu um expurgo, né? Dentro do partido. E eu vinha de uma geração do pessoal da época do antiglobalização. Não confundir aqui com o antiglobalismo, né? Porque o antiglobalização era um movimento que surgiu ali entre 1999, 97, 99, 91, 2001, e eu era dessa geração, né? E a gente, na verdade, nós estávamos na mesma cidade, nós líamos as mesmas coisas, porém nós não estávamos em contato. E aí chegou o momento em que a gente se encontrou. E a gente também descobriu que o César, ele também era, infelizmente ele não está aqui hoje, mas que ele também era um leitor dessas obras. E basicamente a gente surgiu numa época, a gente surgiu num momento histórico que o PT tinha sido eleito, né? Mas havia uma grande ânsia de ruptura à esquerda, né? De repente a eleição do PT significou uma continuidade com o neoliberalismo, com as mesmas políticas que o Fernando Henrique levava, com o mesmo esquema de poder que sempre teve no Brasil, né? E, inclusive, nós nos encontramos dentro do grupo de gente que estava decepcionada com essa situação. Antes que as pessoas critiquem, dizendo, vocês estão criticando o PT nesse momento histórico agora, a gente já antevia que uma grande decepção com a esquerda poderia trazer a direita depois. Isso era uma coisa que não só nós, mas muitas pessoas da esquerda mais combativa sabiam disso, que uma decepção poderia trazer a direita, né? Em seguida, né? Como um fracasso, na verdade, da esquerda, né? E naquele momento histórico todo mundo estava discutindo o governo do PT. O que era o governo do PT? Tentar entender o que estava acontecendo ali, né? E havia muita confusão teórica também, né? Porque utilizava-se de todo tipo de teoria. Por exemplo, uns iam pela via do trotskismo, né? Que aposta na crise de direção. Outros iam pela via do anarquismo, de que a estrutura do poder corrompe e é avessa a transformação social. E nós bebemos de todas essas águas, mas num certo momento a gente começou mesmo a fazer uma busca por uma explicação teórica que fosse mais profunda. Não é simplesmente um problema de que as condições objetivas estão postas e as condições subjetivas não estão, ou seja, não é simplesmente uma traição de dirigente, não é tão simples. Não é também apenas um problema moral que o poder corrompe. Então a gente começou a entender, até porque essa crítica ao poder sem uma crítica à forma econômica, ela está presente hoje até na extrema-direita. A extrema-direita capta esse tipo de discurso. É um discurso liberal. E a gente começou a querer investigar mais a fundo na economia política de Marx. Então foi havendo um encontro progressivo entre pessoas, né? Um encontro entre pessoas nada recomendáveis, né? Como falava o Guy Debord, né? E haviam outros que se encontraram com a gente, como por exemplo o Dorival, que morava na PUESP, ele era caseiro da PUESP na época, era um engenheiro desempregado, ele foi membro do nosso grupo, ele já faleceu, ele era o mais velho, ele foi membro do Partido Comunista, ele foi daqueles comunistas históricos. Além do núcleo que tínhamos nós, né, o Grego, o César, havia o Plácido, né, o Plácido também foi ali dos começos do PT, né, ele era das alas trotskistas, e veio também se juntar a nós outras pessoas, como o Cristiano José, que foi militante também marxista, né? Foi no PCdoB e depois no MTST, e outros, né? Então, na verdade, teve uma junção de militantes de várias origens, né? E havia também todo um conjunto de pessoas, porque nós não estávamos boiando no ar, a gente estava inserido numa série de greves e lutas docentes que estavam acontecendo na época.
Havia a PUESP, havia as oposições da PUESP, uma subsede que era oposição e que era muito combativa na época, muito movimentada com muita gente, e que era liderada por um professor de filosofia, o Marcelo, e ele nos ouviu, e embora ele tivesse algumas reservas teóricas, ele percebeu o valor da discussão, e ele teve uma grande assim, honestidade intelectual e política de abrir o espaço para que a gente fizesse a formação política lá dentro. E ele percebeu que a gente trazia questões relevantes e ele fez isso. E, além disso, havia todo um círculo de pessoas da militância que estavam lá. Aquele ambiente era um ambiente era um governo de esquerda que ele estava institucionalizado, né? Nós não estávamos contentes com as explicações trotskistas e anarquistas. Elas têm elementos importantes, sem dúvida, mas não é simplesmente apenas uma crise de direção, né? Não é tão simples a questão. Também não é um problema de poder corrompe. A gente entendia que haviam questões mais profundas a serem discutidas relativas à economia e à forma social da produção. E aí nós começamos a ter esses encontros. Nós estávamos no caldo de uma subsede de um sindicato, cuja quase integralidade absoluta do pessoal também foi do PT, estava na oposição sindical, nós éramos do movimento de oposições sindicais, haviam próximos de nós também membros da oposição dos bancários, da oposição dos correios, e de várias outras oposições sindicais, e também estudantes muito combativos que faziam luta pelo passe livre, luta pela redução de tarifas de ônibus, né? E pessoas como o Renan, né? Eles se juntaram a nós. E nós também mantínhamos uma interlocução também com outros grupos. Tinha até uma galera do PSTU, que embora eles divergiam da gente, né? Eles tomavam uma cervejinha e discutiam. Então, a gente fazia as reuniões constantemente. A gente começou no muquifo do fundo de quintal, né? Depois a gente passou ao sindicato e nós fazemos leituras do Capital de Marx e de obras de Robert Kurz, como o Colapso da Modernização. Guy Debord, a Sociedade do Espetáculo, também foi para nós uma base. Depois a gente foi conhecer outros autores, como John Holloway, Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder, que é a obra principal dele. Harry Cleaver, que é a leitura política do Capital. Então nós fomos mergulhando a leitura em níveis de profundidade e de uma teoria crítica, uma criticidade radical assim sem precedentes. Algo que só seria possível num caldeirão de pessoas que tinham um histórico de combatividade de luta. Nós estávamos no meio, ou seja, a nossa teoria não surgiu na Torre de Marfim, ela surgiu no meio da luta. Ela era uma expressão teórica da luta, né, que, conforme falou João Bernardo, né, nossa teoria é uma expressão teórica do momento das lutas. E o próprio João Bernardo também se tornou um autor referência para nós e chegou a estar com nós algumas vezes. Então, a gente também teve gente da Alemanha, do Crisis, que esteve conosco, o Norbert Franklin, o Anselm Eyap esteve no Brasil também, eu cheguei a estar com ele. Então, nós tivemos um momento histórico de uma confluência de gerações de luta, que era a geração que pegou a época da ditadura militar, que era do Dori, a geração mais velha, a geração dos fundadores do PT, a geração do pessoal do movimento anti-globalização, do qual eu vinha, e depois uma geração vinda após 2007, 2008, que era uma geração de novos movimentos, novos ativismos que surgiam. Então, essa fusão de elementos diferentes de 4 gerações. Por exemplo, o Dorival, ele foi formado no marxismo mais ortodoxo. E ele sempre discutiu conosco na base do materialismo dialético mais ortodoxo, soviético mesmo, né? Ou seja, ele nunca foi formado na base da teoria nova, mas ele reconheceu essa teoria e ele passou a abordá-la do ponto de vista do que ele já conhecia de Marx. Então isso foi valoroso, né? Ele vinha da década de 70, né? Então, na verdade, a gente tinha diversos escopos formativos e um problema em comum, que era o problema da esquerda possuir o aparelho de Estado e não haver uma ruptura com o capital.
e isso possibilitar depois a volta da direita, possibilitar que outras coisas aconteçam, né? Retrocessos depois, né? Que a gente previa que isso iria acontecer. Então a gente tinha esse problema teórico diante de nós para discutir, para tentar resolver esse problema teórico. Então, na verdade, nós estávamos dentro desse. Então, nós nunca tratamos as pessoas numa lógica de concorrência dentro da esquerda. A gente entendia, na verdade, que era preciso analisar as estruturas, não fazer moralismo. A gente não queria fazer análises morais, culpabilizações individuais, a gente queria analisar estruturalmente as coisas, fazer uma análise teórica estrutural. A gente sempre foi muito crítico da análise ser apenas conjuntural. Tem que ter análise de conjuntura, mas ela tem que estar orientada por uma teoria de análise estrutural da realidade, mais profunda. Não que a análise de conjuntura não seja importante, ela é importante, mas tem que ter uma análise estrutural de fundo. E foi o que a gente fez. A gente rejeitou sempre o moralismo. A gente sempre rejeitou abordagens liberais, subjetivistas, que apostam apenas no indivíduo e nos comportamentos. A gente sempre achou que cair em questões morais, comportamentais, é muito pobre para a política. A gente entende que a política se constrói através de uma radicalidade de mudar todas as relações sociais. Nós estávamos inseridos num caldo de cultura que vinha desde os anos 80, de pessoas que lutaram contra o regime militar, né? A gente também tinha presente conosco pessoas oriundas da arte, como o Roberto Costa, que já teve cineclube, o Paulo Tenório, né, artista plástico, o Rafael Portas, que é poeta, que vem daquele caldo da cultura de esquerda caiçara, né? Então, a gente conseguiu com isso ter um caldo de gente que vinha de problemáticas comuns e uma teoria que, então, era como se você juntasse o fogo com a palha. E a gente teve uma efervescência ali nos anos 2007, 2008, que a gente chamava um evento de debate num domingo à tarde e vinham 60, 70 pessoas. Presencialmente. Você tinha travado, Paulinho. Pode continuar. Oi, eu tô tendo problema com a minha internet aqui. Né? Então, a gente vinha de um caldo por exemplo, o caldo herdeiro da Casa de Cultura Quilombo, da fundação do PT, de uma união de gerações. Então, na verdade, o que aconteceu é que confluíram trabalhadores. A gente tinha nos nossos encontros lá no sindicato, encontros em que você tinha ali misturado professores, bancário, carteiro, estudante, desempregado, gente de todo tipo misturada ali. Então, esse caldo muito rico, tinha até samba com caldo, né? Toda semana tinha samba com caldo, né? E esse caldo de pessoas, de histórias de luta, que convergiam para uma abordagem teórica, né, que é muito na essência das coisas e que, inclusive, causava muito escândalo. A nossa teoria causava muito escândalo nas pessoas. As pessoas nos combatiam. Chegavam a um ponto que as pessoas da direita e da esquerda burocrática se uniam para descer o pau na gente. A gente irritava todo mundo com o que a gente falava. A gente sempre teve essa característica de sermos profundamente irritantes, de sermos profundamente inconvenientes, de sermos muito pouco politicamente corretos, embora a gente nunca aceitou atitudes de preconceito. A gente tinha um lado de ter uma boca suja, meio Dercy Gonçalves, assim, aquele espírito assim de uma criticidade, de boca suja e sem comprometimento, a rabo preso com ninguém. E isso favoreceu que essa discussão avançasse, as leituras em Marx, em Robert Kurz, e a gente fizesse uma análise na época, né, do problema do fracasso da modernização, do fracasso do nacional-desenvolvimentismo, a esquerda que chegava ao poder e ficava refém de administrar a crise capitalista, a falta de horizonte para o desenvolvimento capitalista,
industrial, e a falta das esquerdas terem projetos de criarem novas formas de produção e consumo que rompam com a forma de mercadoria, porque basicamente o escopo teórico sempre foi de que a esquerda ela conseguiu ter êxito em modernizar o capitalismo. Na Rússia, nos lugares todos, ela conseguiu criar um capitalismo de Estado, uma modernização, uma industrialização, mas ela não conseguiu romper com a mercadoria, ela não conseguiu romper com o valor, ela não conseguiu romper com a existência do dinheiro, com o fetichismo, com o trabalho enquanto abstração. A esquerda não conseguiu romper com o Estado enquanto forma política, burocrática e separada das pessoas. A esquerda não conseguiu romper com as divisões, ela não conseguiu engendrar. E, inclusive, um outro ponto que a gente sempre foi muito doloroso, é doloroso discutir isso na esquerda, é a percepção de que tem momentos em que os trabalhadores espontaneamente começam a criar lutas mais aprofundadas, que começam a romper com essas estruturas, pelo menos potencialmente, e as direções burocráticas na esquerda acabam abortando essas lutas, porque essas lutas acabam atrapalhando as agendas de compromissos políticos, eleitorais, de domínio de estruturas sindicais. Então, isso a gente fala da grandeza que um determinado dirigente sindical, que foi o Marcelo, teve em abrir espaço para nosso trabalho, porque ele estava abrindo espaço para um trabalho que era contra a própria posição de um dirigente sindical, mas ele tinha tamanha grandeza política que ele permitiu isso. Então, quando um dirigente de esquerda ele tem grandeza, ele permite que os trabalhadores criem seu próprio poder, mesmo que isso seja contra ele próprio. Então, houveram pessoas que queriam nos escalavrar, e haviam pessoas que tiveram a grandeza de se abrir, né, a essa discussão. Foi uma discussão que, infelizmente, por muita gente, ela foi incompreendida. Agora, ela também foi muito profética, porque a gente percebeu o colapso da esquerda e que haveria uma barbárie pós-política que viria depois, né? Uma barbárie de transformação de fim da política, que é o que a gente está vendo hoje, é uma morte da política, uma pós-política, é uma barbárie de decomposição, de desintegração social, e uma esquerda que fica cada vez mais acuada, né? Ela não tem horizonte para oferecer uma alternativa para os trabalhadores que consiga conquistar o coração da massa das pessoas. Isso é uma das coisas que explica por que hoje no Brasil a direita ainda tem tantos adeptos, ainda tem tanta força, inclusive política, eleitoral, porque a esquerda ela se recuou, ela abandonou até a própria crítica que era feita ao FMI, ao Banco Mundial, ao imperialismo, que é uma crítica que não é a mais profunda, não é uma crítica que chega no cerne das relações sociais, mas é uma crítica necessária, muito necessária ao colonialismo, ao imperialismo. A esquerda nem isso mais faz. Hoje ela não consegue nem sequer defender um nacional desenvolvimentismo, que já era uma coisa que nós criticávamos pelas suas limitações. A esquerda hoje ela ficou refém de ser uma filial do Partido Democrata norte-americano. Ela não tem horizonte. E é por isso que ela vai ser engolida. Se ela continuar assim, ela vai ser destruída, ela vai ser engolida. A extrema-direita, com o populismo, ela consegue tocar mais, às vezes, nos trabalhadores, na sua vida concreta, nas ânsias barbarizadas das pessoas, nas ânsias do cotidiano de barbárie. A extrema-direita fala mais dessa ânsia do cotidiano de barbárie. Então, a gente fala dessa urgência. Então, ao mesmo tempo, o nosso grupo ele sempre procurou também não ser nihilista. A gente sabe que você chega numa eleição e você tem que fazer o voto na esquerda para barrar a extrema-direita. A gente não tem ingenuidade em relação à política, mas a gente sabe que você precisa fazer voto, você precisa ter, às vezes, situações em que você precisa barrar eleitoralmente o avanço da barbárie, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que a gente tenha que abrir mão da criticidade em relação ao burocratismo que tomou conta dos projetos de esquerda. A gente tem que retomar aquela esquerda que era a raiz, aquela esquerda que era a esquerda da comissão de fábrica, a esquerda da pastoral no bairro, era aquela esquerda das ocupações da autogestão, aquela esquerda que realmente fazia os embates das greves. A gente sabe que isso tem que ser retomado e que, na verdade, a política institucional é uma placenta. Na verdade, o feto é essas lutas sociais de base.
A esquerda não entende muito claramente isso. Ela acha que o fim de tudo vai para o Estado. A esquerda é hegeliana, como o Grego fala. Ela acha que o fim de tudo marcha para criar um governo dentro do Estado, né? E a gente não tem essa ilusão. A gente sabe que governos parlamentares eleitos, eles são úteis para a luta social, mas eles são uma placenta. É uma placenta que incuba um feto. Ela é usada para alimentar um feto, mas ela não é um feto. E, inclusive, o feto pode morrer sufocado na placenta. Se a placenta não for rompida, o feto pode morrer sufocado na placenta. Então, a gente tem essa noção de que é preciso ir além, de que é preciso transcender. É preciso chamar os companheiros para uma transcendência para além dessa forma imanente aí histórica no qual a gente está preso. Nós não temos saída pronta. Nós não temos saída pronta. Agora, eu só queria terminar falando que o nosso grupo também inovou no método pedagógico, porque a gente constituiu da ideia de que a realidade é fragmentada e de que você, possibilitando uma troca ampla entre as lutas, uma circulação entre as lutas à luz de uma teoria, você consegue formar uma visão do todo, desfragmentando a visão da sociedade. E essa possibilidade que a gente tinha de ter gente das mais diversas origens discutindo, fez com que a teoria fosse ganhando realidade. Ela deixasse de ser uma torre de marfim, uma abstração, e ela ganhasse a realidade de sendo montada como um quebra-cabeça, como um complexo, com a visão do todo. Então, pedagogicamente, a gente teve uma pedagogia prática. A gente não nasceu dentro da academia. A nossa força é que nós sempre fomos outsiders, né? Nós fomos os verdadeiros outsiders. Muito antes de surgir esse tal de olavismo aí, essas coisas todas, nós sempre fomos os verdadeiros outsiders. Embora alguns de nós depois estejam na academia, mesmo assim continuam sendo grandes outsiders. Quem está dentro da universidade continua sendo outsider. Então é isso. Vou passar aqui para o Grego. Fala. Desculpa, gente, eu demorei muito. Bom, primeiro, aqui agradecer também e dar boas-vindas à presença da Tatiele, da Bruna. Sejam bem-vindas, tá? Fiquem à vontade. É mais um papo para a gente poder conhecer um pouquinho o grupo, né? Bom, eu quero acrescentar pouca coisa àquilo que o Paulinho falou, principalmente porque o Crítica, ele surge também dentro de um panorama teórico que tinha como propósito a crítica radical e uma crítica às estruturas do capital, e exatamente por isso é que o nosso grupo surge dentro de uma visão estrutural da crise do capital. Esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto muito importante que eu quero trazer para a gente, e quero aqui dar boas-vindas ao Rafael, porque o Rafael também faz parte da nossa primeira geração. Ele começou com a gente lá. Lembro-me das longas conversas que nós tínhamos às tardes de sábado, né? E o Rafael foi fundamental na construção desse grupo, né? Grego, lembra quando a gente ficava brigando ainda? Ainda tinha essas, né? A gente não perdia a amizade, mas dava aquelas briga teórica, lembra? Lembro. Eu lembro de uma vez na sua casa, Paulinho. Nós ficamos uma tarde inteira. Eu não me esqueço, eu, você e o Rafael, discutindo, sabe o quê? Como que ia se dar o colapso do capital e o que ia acontecer depois. E aí nós ficamos elucubrando isso uma tarde inteira, né? Baseado baseado nas teorias que a gente já tinha contato. Então, eu quero dizer que outro elemento importante para nós, que é fundamental, é o fato de que, dentro da nossa matriz teórica, que tem como base fundamental Marx, mas um universo de autores. E esse universo de autores, ele não é muito conhecido e muito lido nas academias e nas universidades aqui no Brasil, né? Há referências aqui e ali e tal, de alguns pequenos leitores, professores dentro das universidades, poucos, né?
nós temos que lembrar que na Universidade Brasileira o marxismo que voga principalmente é o marxismo lucasiano, depois o marxismo gramsciano, né? E depois, nas franjas da academia, tem os trotskistas. Né? Mas dentro mesmo das universidades, a gente pode contar nos dedos, são muitos aqueles que, de fato, seguem, vamos dizer assim, esse universo de teóricos como João Bernardo, que nunca é citado, é impressionante, nunca é citado. Lúcia Bruno, João Bernardo, Mosh Postone, Harry Cleaver, John Rawls. Quanto mais relevante e certeiro e essencial é o autor, mais ele é ignorado, né? Mais ele é ignorado, né? Robert Kurz, muito ignorado, Anselm Yapp também, Rosita, não se toca no nome da Rosita em lugar nenhum, né? A companheira do Robert Kurz. Então, nós também surgimos dentro de um caldo teórico que visava, sobretudo, compreender o capital a partir da sua crise. E os teóricos já apontavam, principalmente o Crises e depois o Exit, apontavam que nós já estávamos numa crise estrutural irreversível do capital. Mas, também por esse motivo, dado que a teoria, principalmente a teoria do valor de Marx, aponta para essa crise, não é simplesmente uma crise sistêmica que, desde a origem do capital, está presente e que ele se recupera de ciclos em ciclos, ele pode se recuperar e se recompor organicamente, etc., etc. A gente já conhece isso. Mas nós fomos um pouco mais a fundo. Nós ousamos ir um pouco mais a fundo para tentar compreender que o que nós estamos vivendo agora é uma era do fim do capital. E isso leva também a uma série de confusões e uma série de problemas, inclusive do ponto de vista interpretativo. Quando nós surgimos, havia vários grupos. Tinha um grupo em São Paulo, um grupo no Rio, um grupo no Rio Grande do Sul, e o mais, vamos dizer assim, numeroso, o mais importante, o que vinha já de algum tempo atuando em Fortaleza, que era o Crítica Radical. Com o Crítica Radical nós tivemos um contato muito próximo, muito estreito, e depois, alguns de vocês acompanharam, houve um distanciamento, porque nós não tínhamos a base, vamos dizer assim, social que o Crítica Radical tem em Fortaleza. O Crítica Radical se tornou, de fato, um grupo de atuação, principalmente em Fortaleza, muito, muito ativo. Recebeu críticas de todos os outros grupos. Ocorre que todos os outros grupos praticamente se dissolveram. O grupo de São Paulo se dissolveu, o pessoal do Rio Grande do Sul também. Tinha uns ou outros na Bahia também que foram dissolvidos. A turma do Rio se encastelou na universidade, né? Na Federal do Rio de Janeiro e na Federal Rural do Rio de Janeiro, né? E o centro desse grupo é o Marcos Barreira, com quem a gente teve muita proximidade. Ele veio para Mogi algumas vezes para a gente poder ter encontros conjuntos e tudo mais, né? Marcos Barreira é um grande teórico. Nós estivemos juntos na USP também, né? E aí praticamente ficamos nós e o Crítica Radical. Depois nós passamos por várias fases, outras pessoas vieram, né? E em 2015 e 2016 nós criamos a Escola de Política. Justamente em 2015 nós elaboramos as nossas 11 teses, que vão fazer parte como apêndice também do nosso livro, né? Que vai ser muito importante. Lendo agora, há mais ou menos um mês e meio, relendo as 11 teses, fica evidente que elas estão muito atuais diante da crise que nós estamos vivendo, não é? E aí vieram outras gerações,
A escola de política foi um momento importante, porque nós tentamos, na escola de política, a ideia não era formar quadros, né? Mas sim apresentar a política a partir da nossa matriz teórica e tentar encontrar uma linguagem capaz de aproximar a teoria do valor dos trabalhadores. Esse sempre foi o nosso grande desafio, a linguagem. Como encontrar uma linguagem que pudesse atravessar as pontes e chegar do outro lado. Porque nós acreditamos que, para discutir toda a estrutura do capital e avançar contra ele, é fundamental compreender a teoria do valor de Marx e a teoria do fetiche que se encaixam, né? Então, nós fizemos dois encontros, né? Duas versões da Escola de Política, lá no sindicato em Mogi, no Sindicato dos Papeleiros, que ofereceu a estrutura para a gente poder trabalhar lá. Eu acabei de pediu para entrar a Regina. Não sei, mas acho que ela vai entrar, daqui a pouco ela está aí. A Regina, ela agora está aposentada e ela foi do sindicato, ela foi da POSP, de Tatuapé, foi coordenadora. Ela nos conheceu, nos convidou para ir lá, para a gente poder fazer um trabalho de conjunto. A partir de então, a Regina passou a participar do nosso grupo. Olha ela aí. Seja bem-vinda, Regina. Espero que você esteja bem. Para nós aqui, particularmente para mim, uma honra ter você aqui com a gente, viu? Então, nós passamos por vários, né? Sempre quisemos ter uma abertura com os movimentos sociais, né? E tentar dialogar com os movimentos sociais. Me lembro bem que em 2015 nós também tivemos presentes nas ocupações das escolas. Foi aquele movimento de 2015 que nós também tivemos presentes lá. E dessa geração, muitas pessoas chegaram, o Silas, o Pi, o Cris, que não está aqui com a gente agora, mas espero que ele entre, o Américo, que esteve presente com a gente, o Fábio, mais tarde a Maria Alva veio quando a gente retomou os nossos cursos lá naquele espaço, síntese. Mais tarde veio o Luiz Paulo, a quem eu também tenho grande respeito e admiração. O Jonathan, que foi muito importante nos nossos encontros a partir de 2020, e principalmente na construção do nosso livro. O Gabriel, que veio depois, né? E o Humberto, que começou com a gente, não sei se foi em 2015 ou 2016, né? Ele começou com a gente na Escola de Política, e confesso que foi, assim, uma grande surpresa. E a maneira como ele trata o grupo e da maneira como ele passou a se dedicar conosco no grupo. O Ayrton, um grande companheiro de uma luta já de longa data e que veio para o grupo e foi uma grande surpresa também, uma grata surpresa, e ele, assim, de forma muito generosa, aceitou ser o guardião da nossa biblioteca, e eu tenho muito a agradecer a ele por isso. Ele tem acompanhado, na medida do possível, né? Porque ele também tem as suas atividades. E, por último, bom, aqui algumas pessoas que... o Ricardo esteve com a gente também, acompanhou o grupo praticamente desde o começo, mas ele esteve na Escola de Política, ele também deu um curso na Escola de Política, ele conhece
o Crises, ele conhece o curso. Nós debatemos muito, discutimos muito nas nossas noitadas, né, sobre a crise do capital e o que significava e o que significa a sociedade produtora de mercadorias a partir da moralização do trabalho. O Gabriel, que eu acho que eu né, o Américo. E, por último, eu quero aqui fazer uma menção a duas pessoas que são, sim, extremamente importantes e que surgiram na última geração, se é que a gente pode dizer. O Wagner, que foi do Viasotti, nós nos conhecemos a partir do Viasotti, por meio do Viasotti, junto com o Ed, e ele está com a gente, e confesso a vocês que a presença do Wagner tem sido fundamental, porque ele vem de uma luta, talvez de todos aqui no grupo, é o que mais lutou e mais se empenhou, principalmente no MST. Ele foi do MST, foi de acampamento, foi de ocupação do MST, trabalhou no MST, viveu as agruras do MST. E eu quero também aqui falar da Leide, não porque é minha namorada, mas porque ela tem tido um trabalho aqui em Diamantina. Ela tem se tornado uma liderança do movimento negro e é fundamental a presença dela, porque se tem uma coisa que a gente precisa reconhecer no Crítica, é que durante muito tempo o Crítica foi um grupo só de homens. Poucas mulheres. Muito poucas mulheres. Né? E, infelizmente, esse é um traço que nós carregamos. E eu espero que as mulheres venham para o grupo e abram as fronteiras e abram os espaços para que a gente possa trazer a teoria para um outro patamar. Né? E duas pessoas que são também importantes para mim, e para o grupo particularmente, eu não posso deixar de considerar três pessoas. Não sei, saiu? Bom, Silas, né? Está aí. O Silas, que é um grande irmão para mim também, uma pessoa da qual eu tenho maior confiança, porque é um cara extremamente... Vem também sabe, do movimento anarquista. O Pi também, que encontrou, a gente se encontrou e isso tem sido fantástico, né? E a Maria Alva, que eu já toquei e para mim é de fundamental importância. O Bruno é me orientando e ele tem participado muito do nosso grupo, na medida do possível dele, evidentemente, né? A Tatiele conheceu o grupo porque nós nos encontramos em função de o trabalho que ela faz na escola, e me convidou para poder falar algumas coisas, dar umas exposições sobre a questão do liberalismo, do capital, etc. E eu fui lá dar a minha singela contribuição, e ela participou de alguns encontros, acho que foi ainda no ano 2000, quando nós, durante o ano 2000 todo, praticamente nos encontrávamos todos os dias, por conta da pandemia. Então, eu quero agora que o Humberto encaminhe para que cada um coloque um pouquinho. Acho que agora é a hora que o Silas entra conosco, né, para poder falar do livro, né? Então, Alberto, você não acha melhor todo mundo falar primeiro? Eu acho que para não perder o ritmo. Pode ser, então. O pessoal pode levantar a mão, que tem a opção, né? A terceira opção debaixo do layout aqui da onde está o rosto, as fotos de todo mundo que está participando. Tem a opção de levantar a mão, e eu acredito que conforme for levantando